Eu quero pregar uma mensagem baseada no texto de Êxodo, capítulo 33, do versículo 18 ao 23. Êxodo 33, do versículo 18 ao 23. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Esse é um texto muito emblemático para mim, um texto assim, que me impressiona muito, a ousadia de Moisés, né? Moisés tinha um nível de intimidade com Deus que chega a ser constrangedor. Quando eu fico olhando assim para a vida de Moisés, e eu fico pensando muito, eu evito fazer comparações, porque eu começo a achar que eu não sou crente. Porque ele tinha um nível de intimidade e comunhão com Deus que ele chega a pedir algo que ninguém nunca pediu. Ele chega a um nível de ousadia de pedir algo que beira a loucura, a total impossibilidade, era o risco de vida ali. Né? Porque imagina, Deus se revela para ele no monte, os judeus não podiam tocar no monte. Não estou falando de ver Deus, de chegar diante de Deus. Não podiam tocar no monte onde Deus se manifestava. Eles tinham que ficar no sopé, na base. Se eles tentassem subir o monte, eles morreriam. Aí Moisés está assim, chega assim e fala: Deus, é o seguinte, eu estou te ouvindo, a gente está conversando, mas eu queria mesmo é te ver. Eu queria ver o Senhor. Claro que a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Deus face a face. Mas lá em Números, Deus fala assim: olha, Moisés é alguém que eu falo face a face. Né? Com os outros eu falo por meio de sonhos, eu falo por enigmas, eu falo por símbolo, eu falo de alguma maneira por meio de um profeta. Com os outros profetas eu falo de uma maneira mais distanciada, mas Moisés não. Moisés eu falo de maneira diferente. Isso tornava Moisés, essa intimidade e essa experiência de ver a Deus, tornava Moisés diferente de todos os profetas, né? Nunca teve um profeta em Israel como Moisés, a não ser uma promessa que Deus faz: um dia surgirá um profeta como você. E todos aguardavam isso, assim como a promessa a Davi: terá um rei como você. Então a nação de Israel vivia tendo essas duas promessas como base: um profeta como Moisés e um rei como Davi. Eram as duas grandes promessas que marcaram todo o Antigo Testamento. Porque Moisés, sem dúvida, foi o maior vulto espiritual de todo o Antigo Testamento. Ninguém teve tanta autoridade, tanta experiência, foi canal de tanto milagre, né, de tantas experiências fantásticas como Moisés. Mas isso aqui para mim é o ápice. Isso aqui é muito mais do que abrir mar vermelho. Isso aqui é muito mais do que ser instrumento de pragas no Egito, ou de conduzir um povo. É de repente estar com Deus assim: Deus, eu quero te ver. Prova aqui que aquele ditado que diz que para ver Deus tem que morrer, né? Tem um ditado popular, é conhecido aqui no Curitiba, não? Não? O pessoal não mais tem, lá no Rio o pessoal fala: para ver Deus, o problema de ver Deus é que tem que morrer, né? Mas prova que não.
Que não, Moisés viu Deus pelas costas. É uma figura humana, uma figura, a teologia chama de antropomorfismo, né? Como se Deus tivesse costas, sentado, irado, arrependido. É a linguagem que dão formas a Deus, aos sentimentos humanos, né? Mas está dizendo que ele não viu o esplendor total da glória de Deus, mas ele viu uma parte. Lá em Números, Deus fala que ele vê a forma de Deus. Ou seja, de alguma maneira, Moisés tem uma experiência que qualquer crente que está nascendo aí da espiritualidade, do crescimento, deseja ter esse nível de intimidade, né? Esse nível de revelação. Eu creio que Deus deseja se revelar a nós. Eu creio nisso. Como se revelou a Moisés? Eu creio que Deus quer nos usar como usou Elias, que a Bíblia diz, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas limitações. Ele era um ser humano. Moisés era um ser humano como qualquer um de nós. Ele não era feito de nenhum carbono especial, de algum material diferente. Ele era um ser humano. Mas ele pediu para ver a glória de Deus. Eu não me lembro de nenhum louvor que pedisse isso. Na minha juventude, eu nunca me lembro de um louvor: me mostra a tua glória, me revela, eu quero ver a tua face. Isso é uma coisa mais recente, de uma geração mais ousada, talvez, né? Mas isso aqui revela uma profunda comunhão com Deus. Alguém que se acha, né, num nível de intimidade tal que ele pode pedir algo que simplesmente ele deseja. Ele não está preocupado se tem base bíblica, se é perfeito, se está de acordo com a teologia, se é possível. Não, ele simplesmente deseja. E o que é mais interessante, Deus concorda em atendê-lo. Você quer me ver? Rapaz, não dá, mas eu vou dar um jeito. Que eu quero te atender. Que coisa de amigo, irmão. Que coisa. Rapaz, não é possível. Porque se eu me mostrar, você vai ser fulminado. A minha santidade, a minha glória, a minha grandeza, na sua estrutura humana, você não vai suportar. Mas eu vou dar um jeito. Aí Deus usa uma linguagem humana. Eu vou colocar a mão assim, vou ficar você no meio da fenda, porque para você ver só uma parte, não ver toda a extensão. Aí eu vou passar de costas, você vai me ver, vai ver um pouco assim. Moisés está intercedendo pelo povo e ao mesmo tempo pede algo inusitado a Deus. Isso aqui para mim é o máximo de intimidade, é o ápice do relacionamento, é um nível hard assim de comunhão. O povo tinha pecado, ele está orando pelo povo, mas de repente ele se sente num nível de confiança, de intimidade, que ele ora o que ninguém orou, né? Isso aqui é outro nível de intimidade. No Novo Testamento, nós vemos o Deus manifestado na pessoa de Jesus. Um discípulo diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: mas como assim, rapaz? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o audiovisual de Deus. Ouvir Jesus é ouvir Deus. Ver Jesus é ouvir Deus. É ver Deus. Ver Jesus é ver Deus. Ouvir Jesus é ouvir Deus. Jesus, ele se mostra como esse caminho, como o único caminho. Quem quiser ter qualquer relacionamento com Deus, não existem dois caminhos, existe apenas um caminho. A fé em Jesus, a fé depositada em Jesus. É Ele que me acessa, é Ele que me revela, é Ele que me conduz a Deus. Há um ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma, né? Parece que é um ditado errado, há uma outra maneira. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Jesus é esse caminho. A fé nele. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem quer se aproximar de Deus só pode fazê-lo através de Jesus. Isso aqui é algo pacífico. É um princípio que o novo convertido deve saber. Deve ser apresentado a ele no momento do apelo, nas primeiras aulas de discipulado, ele deve saber disso. Uma criança criada na igreja com 6 anos de idade, ela vai saber esse versículo.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Então Jesus sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único acesso. Mas eu sei que isso é pacífico, Ele é apenas um caminho. O que eu gostaria de pensar com você é o seguinte: como todo caminho no relacionamento com Deus, também existem dois lados. Como todo caminho, tem um lado da direita, o lado da esquerda, um lado A, um lado B, como você queira chamar, mas existem dois lados de um mesmo caminho. Do caminho que nos conduz a Deus, à revelação de Deus, ao conhecimento de Deus, à experiência de Deus. Eu quero, pastor, conhecer Deus, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero viver um nível de crescimento, de aprofundamento espiritual maior. Você só faz isso através de Jesus. Jesus é o caminho, a manifestação. Mas nesse caminho existem dois lados. É sobre isso que eu queria falar com você, olhando para os dois lados do caminho. O primeiro lado desse caminho é o nosso relacionamento direto com Deus. Jesus, Ele rasga o véu e Ele permite que cada crente se torne um sacerdote. Que cada crente tenha acesso à presença. Que cada crente possa se relacionar com Deus. Então, se você tem fé e você decide chegar diante de Deus, tendo Jesus, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, como seu cicerone, como aquele que o recebe, como aquele que o apresenta, que intercede por você, você faz isso com um coração humilde, você faz isso com sinceridade. A Bíblia diz que você pode chegar com confiança diante do trono da graça, pelo novo caminho que é Jesus. Quando você faz isso, pastor? Quando você tranca a porta do seu quarto e você entra no seu secreto e você começa a falar com Deus. Isso fala de quê? Fala de você separar tempo, de você dar prioridade, exclusividade, fechar a porta do quarto, né? Lá em casa eu sempre, às vezes quando alguém está trabalhando lá em casa, eu falo: eu vou estar no escritório, meu telefone vai ficar aqui fora, eu não atendo, né? Se a Débora não estiver lá, eu falo: não atendo ninguém. Se eu estiver estudando, eu falo assim: só vou atender 3 pessoas: o presidente da República, o pastor da minha igreja e a minha esposa, mais ninguém. Agora, se eu estiver orando, o presidente pode ligar, eu falo: vai que liga. Agora, se eu estiver orando, aí eu não atendo ninguém. Se estiver orando, eu realmente não atendo, porque eu estou falando com alguém mais importante, né? Então eu não atendo. Então é trancar a porta do quarto, é isso mesmo. É ter um momento de intimidade, né? Quando você começa a priorizar cultos que tem a ver com isso, com um mergulho espiritual, como culto da palavra, como culto de ensino, como culto de oração. Quando você reorganiza o teu tempo para fazer pelo menos 3 coisas: meditar na palavra, orar e jejuar. Esse é um lado desse caminho que é um relacionamento direto com Deus. Você é crente, mas você fala assim: não, eu não quero mais ficar com águas pelos arteiros aqui, eu não quero mais ficar com água aqui pelas pernas, eu quero perder o controle, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me aprofundar, eu não quero mais ficar bebendo água de copinho, sabe? Eu quero ir na fonte, eu não quero mais ficar comendo um pouco da palavra, eu quero me fartar, eu quero me saciar completamente, sabe? Eu não quero ter flashes da presença de Deus ali, uma emoção. Ai, pastor, não, eu quero me impregnar da glória de Deus. Eu quero que a minha alma esteja saturada de Deus, aonde eu estiver, que Deus esteja transbordando, que o ambiente que eu estiver esteja impregnado da presença. Isso só acontece quando eu dedico tempo, né? Quando eu priorizo, quando eu coloco Deus assim, chamo Deus assim para perto e digo assim: Deus, a gente vai viver um relacionamento. Eu quero ver, eu quero coisas que eu nunca vi, eu quero experienciar coisas que eu nunca experimentei. Quando
você passa para esse nível, então isso transforma você completamente. Isso muda a pessoa que você é. Muda as suas prioridades, muda a maneira que você vê os problemas dessa terra, as demandas, as necessidades materiais. Você fica mais sensível à realidade de Deus. Você fica sensível. Você começa a ver Deus em coisas que antes pareciam corriqueiras. Mas você começa a ver Deus nos detalhes. Você começa a ver Deus trabalhando. Você começa a ouvir Deus. Você começa a ver Deus onde você não via, em coisas simples. Se alegrar muitas vezes por coisas simples, porque a presença de Deus se torna manifesta aonde você chega. Este é um caminho, sabe? Mas isso só acontece quando eu dedico tempo, quando eu entrego o meu coração, quando eu busco ao Senhor. Se não houver horas na presença dEle, não vai haver essa saturação na minha alma. Se não houver horas na presença dEle, não vai haver impregnação. Se não houver horas na presença dEle, não vai haver transbordamento. Não vai haver revelação de nada novo. Não vai. Pastor, eu quero que Deus se revele a mim. Eu quero ter essa experiência. O que é que a Bíblia me diz? O que é que a Bíblia me ensina? Pelo menos 2 atitudes. Quantas atitudes? 2 atitudes. A primeira atitude é você assumir uma posição de quem realmente quer ouvir Deus. Assumir uma posição de quem realmente quer mergulhar nele, ter uma experiência com ele. Deus fala para o profeta Ezequiel, Deus diz assim: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. O texto está falando de quê? Um sentido figurado aqui. De um posicionamento, de uma predisposição, de uma atitude respeitosa, reverente de quem quer ouvir Deus. Eu não posso ouvir Deus e ficar numa posição assim como alguém, imagine, alguém que está deitado na rede, ou está sentado no sofá vendo TV e a mãe está falando. Ah, mãe, fala aí, porque, peraí, eu não estou escutando agora, eu estou vendo aqui essa série, eu estou maratonando, mas vai falando aí, Deus. Eu estou aqui tomando minha água de coco, estou aqui jogando meu videogame, eu estou aqui fazendo, sei lá, o meu hobby qualquer, navegando aqui no YouTube, mas vai falando comigo aí, que depois eu vejo a proposta, eu vejo se me interessa. E veja, Deus nunca vai falar com alguém com essa atitude. Essa é uma atitude de prostração, é uma atitude pecaminosa, é uma atitude de displicência, é uma atitude de desrespeito, sabe? É vir para a igreja e ficar abraçado com a namorada, e ficar dando beijinho, e ficar no celular mandando resposta, fechando o negócio. Não, se eu quiser ouvir Deus, eu tenho que assumir uma posição de reverência, uma posição de quem quer ouvir, de quem dá importância ao que está sendo dito. Foco, não apenas escutar, mas inclinar os ouvidos. Deus não vai falar com alguém com uma atitude displicente. Por isso ele fala para o profeta: põe-te de pé. Paulo diz de vestir a armadura, de cingir os lombos, de calçar os pés, de estar preparado. Então eu quero ouvir Deus, eu devo estar preparado. Algo vai ser falado, algo me vai ser dito, então eu tenho que estar pronto. Primeira atitude de quem quer ter essa experiência: assumir uma posição de quem quer ouvir. Segunda atitude é: eu preciso ir aonde a presença de Deus está manifesta. Eu preciso buscar, ir ao lugar. Veja, a primeira atitude, ela tem uma conotação passiva. É a atitude de quem assume uma posição e aguarda. Lembra muito Abacuque? Abacuque diz: eu vou estar na minha fortaleza e vou aguardar para ver o que Deus falará comigo. É quando você ora e espera. É quando você busca a Deus e você fica aguardando a resposta, com paciência. Você não sai buscando
resposta em qualquer lugar, em qualquer movimento. Onde estão movendo as águas? Onde é que está? Não, não, eu vou ficar na minha torre. Eu vou ficar na minha posição. Eu vou ficar na minha igreja. Mas essa outra atitude, ela é ativa. Veja, ela é diferente. Você não espera, você vai ao encontro, né? Você desce da torre, e você vai subir o monte da presença. Você vai subir o Sinai. Você vai subir, né, o Monte Horebe, o Sinai é o mesmo monte. Haverá um esforço seu. Você vai a um lugar, a uma direção que Deus te dá, para que Deus fale contigo naquele lugar, para que Deus fale contigo em determinado momento. No Novo Testamento, Jesus fala sobre bater a porta até que ela se abra. Mas pode ser que ela se abra e ainda a presença de Deus não seja revelada. Aí Jesus fala, então você pede até receber. Pode ser que você não receba. Ele fala, então você procura até encontrar. Veja, ele está falando de uma atitude insistente de alguém que quer ouvir Deus, que quer ter essa experiência. De alguém, como o texto que eu falei, que se aproxima do trono. O trono está ali, é ali que está a presença. Então eu não vou ficar aqui aguardando. Eu vou buscar aquela presença, eu vou até aquele lugar. Como fizeram os apóstolos, né? A Bíblia diz que Pedro e João subiram ao templo à hora nona, às 3 da tarde. Era um costume dos judeus orar às 3 da tarde. E eles estão mantendo o costume. Eles são crentes em Jesus agora. Mas esse é um bom costume, ir a um templo. Eu quero Deus, eu quero a presença. Eu vou no lugar onde Ele se manifesta. Eu vou no lugar onde Ele fala. Eu vou junto ao altar. Essa atitude de quem busca. Ou o que Jesus fala, a pessoa que entra no seu quarto e busca. A primeira atitude é a oração congregacional. A primeira forma, né? É uma oração congregacional ao lado dos irmãos. Tem seu valor. Mas a segunda não. A segunda não é uma oração pública. É devocional. Ela é particular. É importante você estar em ambientes públicos buscando a Deus. Mas é importante também você ter momentos de solitude. Jesus fazia isso. Momentos em que Ele se retirava, em que Ele ficava sozinho. Quando você faz isso, com um coração sincero, quer seja na comunhão da igreja, ou quer seja no teu secreto, você ora, você aguarda na sua torre, ou você busca, você vai ao lugar, você se esforça, você age ativamente, vai acontecer o que Deus promete. Lá no profeta Jeremias, Deus diz assim, então vocês me invocarão e se aproximarão em oração, de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Aí ele diz, serei achado de vós. Vocês vão me achar, vocês vão me encontrar, vocês vão receber essa revelação quando vocês agirem com um coração sincero, com intensidade, com busca, com desejo, com reverência, com postura correta. Quando vocês agirem dessa maneira, então eu vou me revelar a vocês. Eu serei achado de vocês. Esse é um lado do caminho. Que lado é esse, pastor? É o lado do relacionamento direto com Deus. Você quer se aproximar de Deus? O caminho é Jesus. Um dos lados desse caminho é o relacionamento direto com Deus. Mas esse caminho tem um outro lado. O outro lado é o relacionamento com outras pessoas. Deus, Ele não vai se revelar totalmente para alguém que apenas ora. Vai parecer chocante isso que eu vou falar, o que eu estou falando, né? Deus, você nunca vai ter uma revelação completa, plena de Deus, apenas através do relacionamento com Ele. É isso que eu quero dizer. Por isso que a igreja é importante. Porque na igreja a gente aprende muito a perdoar, a amar, manifestar os dons, exercer os dons, os frutos. É na igreja, é na comunhão. Tem uma igreja, o pastor inclusive pregou na sede, alguns anos atrás, que ela se dedica exclusivamente à oração e ao louvor. Tem um nome aqui em inglês aqui, que eu não sei. Casa de oração em inglês, House of Prayer.
Muito bem. Casa de oração. Está lá. Se você acessar a internet, agora estão orando. Ou tem um grupo de louvor no altar, ou tem alguém orando. Outras igrejas ajudam, mas o templo é o tempo todo orando 24 horas. Pastor, que coisa legal, que coisa bacana, muito legal. É impressionante, né? É uma igreja que, lembra Maria, escolheu a melhor parte, de estar diante do altar, de estar de joelho, diante do mestre. E eles estão fazendo, de fato, algo realmente relevante. No mundo espiritual, eu tenho certeza que algum benefício, alguma bênção dessa oração feita lá nos Estados Unidos caiu aqui sobre a Devec Curitiba. Algo alcança a gente, porque tem uma igreja intercedendo, tem uma igreja orando. Então eu creio nisso, mas escute o que eu vou falar para você. Isso não é o desejo de Deus para todas as igrejas. O próprio pastor disse isso. Esta é uma visão que Deus deu para a minha igreja, para o meu ministério. Mas isso não deve ser um modelo para todas as igrejas. Pastor, então quer dizer que Deus não quer que todas as igrejas vivam 24 horas por dia orando e louvando? Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Seria como estar andando no caminho e olhando apenas para um dos lados. É isso aqui. E é preciso olhar para os dois lados. É preciso você buscar a glória de Deus por meio da oração, mas é preciso também você refletir a glória de Deus para a sociedade, para as pessoas, né? A igreja que sobe para orar, a igreja de Pedro e João, eles estão subindo para orar, eles representam isso. Também precisa ser uma igreja que olha para o lado, a igreja que olha para o que está caído, para o que está prostrado, para o que está sofrendo, para o que pede ajuda, que precisa de uma mão estendida. A igreja não pode ser apenas, vamos para o templo, vamos orar, vamos buscar, porque caminhar no caminho que o Evangelho nos propõe, que Cristo nos propõe, significa ter uma vida de busca, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, de meditação na palavra, sim. Mas essa igreja também precisa olhar para aquele que está caído no caminho para a igreja. Estender a mão. Ser capaz de depositar ou despejar sobre essa pessoa aquilo que Deus deu. Aquilo que Deus derramou sobre nós. Se uma igreja ora 24 horas por dia, escute, ela está olhando apenas para um lado do caminho. Assim como se uma igreja se envolve integralmente apenas em justiça social, em promover a igualdade, né, financeira, econômica, trabalhar com questões da sociedade, de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, e não ora, e não adora, e não comunga, e não participa de ceia, essa igreja também vai estar olhando só para o outro lado. É importante que a igreja pregue um evangelho integralmente, para um homem todo, que tem uma resposta para as demandas espirituais, mas também para as demandas sociais, emocionais e físicas. Todo. Que o evangelho seja pregado todo para o homem todo. Um evangelho capaz de salvar espiritualmente, tornando as pessoas filhas de Deus, mas também uma igreja que prega um evangelho capaz de ajudar essa pessoa a se posicionar nesta vida, dando a ela dignidade. O evangelho faz isso e deve fazer isso. Então, se eu dedico a minha espiritualidade totalmente a Deus, eu estou olhando para um lado. Se eu dedico a minha espiritualidade totalmente para ajudar o próximo, eu também estou olhando apenas para um lado. Eu glorifico a Deus pela vida da Devec, viu? A Devec não é uma igreja perfeita, né? Aliás, se você um dia encontrar a igreja perfeita, não entra não, você vai estragá-la. Nós somos imperfeitos, nós que compomos, então, claro, o nosso ajuntamento também vai ter suas imperfeições. Mas uma das marcas da nossa igreja é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então eu vejo uma igreja que promove o Aviva, dias que a gente vai buscar avivamento. Uma igreja que a gente fez oração de Daniel aqui, 21 dias.
Você viu aqui, tem tarde da bênção, tem culto do sobrenatural, tem manhã do Espírito Santo, para você buscar a Deus, né? Mas também é uma igreja que olha e que ora e que ajuda para pessoas, que olha para pessoas do Rio Grande do Sul, né? Que estão sofrendo, que sofreram, que estão passando necessidade. Louva a Deus pela vida de vocês. Louva a Deus pela vida dessa igreja. Daqui a gente mandou, foram 4 carretas? Foi? Mais uma lá, 6 carretas. Não, mas 2 vieram de São Paulo, né? E lá do Botim saiu um caminhão também lá, da região de Santa Catarina, né? E aqui da região do Paraná, 4 carretas. Irmãos, isso é uma igreja que diz assim, não, nós estamos orando, mas a gente está olhando para o lado também. Você viu aqui 8 casas, né, de auxílio a idosos, a pessoas com problemas psiquiátricos. Tem a atenção que a gente dá aqui a orfanatos, 4 casas de orfanatos. Sexta-feira agora a gente vai distribuir quase 300, né, marmitas. Aqui se fala marmitas, né? Marmita no Rio é outra coisa. Eu ia falar quentinha, mas quentinha vocês não sabem nem o que é isso. Marmita, né? Quando os fariseus perguntam a Jesus, olha que coisa interessante. Eles dizem assim, Senhor, qual o maior mandamento? Eles perguntam, a pergunta está no plural ou está no singular? Singular, sim ou não? Eles estão perguntando quais os maiores mandamentos ou qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? Mas olha a resposta de Jesus. O primeiro mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, Jesus, o senhor não entendeu. Eu estou perguntando o maior mandamento. Eu não estou perguntando os 2 mandamentos. O maior. Mas veja, o segredo, a chave hermenêutica está aqui. O segundo, semelhante a este. Jesus está falando o seguinte, que é impossível você separar esses mandamentos. É impossível você falar de um mandamento que se volta para Deus, mas que despreza o próximo. Porque amar o próximo é semelhante a amar a Deus, e amar a Deus tem a ver sempre com amar o próximo. Esse mandamento único, necessariamente, tem que ser dividido nesses 2 lados. É isso que Jesus está falando. A Bíblia chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Ou seja, dizer que ama a Deus e não ama o irmão, não é olhar para um lado do caminho. Dizer que ama a Deus e odeia o irmão, é não estar no caminho. Está mentindo, ele não está olhando para Deus nada, ele não ama a Deus nada. Chega a um outro texto que chega a ser mais profundo ainda, mais radical, que diz assim, ó, toda a lei se resume num mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é impossível você, de verdade, abrir a porta do carro para Deus. É impossível você aconselhar Deus. É impossível você abraçar Deus, acalentar Deus, ajudar Deus, porque Deus não está na sua esfera. Deus não vive no seu nível. Você deve adorar, você deve se prostrar, você deve amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu sentimento. Mas de forma prática, só existe uma maneira. Qual, pastor? Através do próximo. Por isso que quando Jesus fala de adorar também, ele também fala 2 maneiras. Ele diz, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, apenas em espírito, mas em verdade. O que é isso, pastor? Eu adoro em espírito, em intensidade, verdade diante de Deus, entrega, busco de todo o coração, eu quero achar Deus, mas em verdade. O que é em verdade? Forma prática, eu amo o irmão, eu ajudo o meu próximo, eu estou ali, é prático, é verdadeiro, não é mentiroso. Porque só existe uma maneira de eu me relacionar com Deus, através do irmão. Então você que está vendo na internet, Deus te abençoe, mas igreja não é isso. Deus pode falar com você, mas é impossível você viver o evangelho no isolamento. Porque vai ser um lado do caminho. É como as 2 asas de um pássaro. Qual a asa mais importante, irmão? É a asa direita ou a asa esquerda? Com uma asa, o pássaro não voa.
Da mesma forma, você não decola espiritualmente apenas através da oração ou apenas através do serviço. É preciso você ter uma vida de oração, mas é necessário, fundamental, que você também tenha uma vida de relacionamento. Jesus, ele era alguém que, como ninguém dedicava tempo à oração, e ele se isolava, ele dizia, vai para lá, e ele ia para o monte, ninguém sabia onde ele estava, e ele ficava no monte, orava sozinho, buscava a Deus, tempo de oração. Mas o mesmo Jesus, que dedicava tempo de oração, ele também era constantemente visto, viajando de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, sendo exprimido pelas multidões, sentado na mesa com pecadores, pessoas comuns e pecadores, porque o pecador é gente comum, todos nós é gente comum, e publicanos. Ele está ali na mesa. E Jesus é um modelo errado de comunhão com Deus? Claro que não, ele é um modelo correto. Jesus está dizendo, a vida espiritual ou a espiritualidade sadia tem a ver tanto com tempo de secreto, de jardim secreto, de quarto secreto, de monte, porque Jesus era de monte, e era de oração ali, mas Jesus também era de relacionamento, de olhar para o necessitado, de se condoer com o que sofre. Amém? Você pode dizer amém? Voltemos à experiência de Moisés. Moisés fala sobre o desejo de ver Deus. E essa é a experiência mais sublime, mais linda, que um crente na sua caminhada espiritual pode viver. É ter uma experiência profunda, real com Deus. Mas quando a gente fala de experiência espiritual, eu sei o que eu estou falando, porque eu vivo na igreja desde os meus 15 anos. Desde que eu nasci, na verdade, né? Depois meus pais se separaram. Eu com 4, 5 anos, eu não tinha autonomia para ir para a igreja. Mas com 15 anos, assim que eu pude, resolvi visitar, pronto, fui chorando na frente, não me lembro como, sei que eu estava na frente chorando, e nunca mais consegui deixar do altar. E hoje eu não sirvo para mais nada, a não ser para o altar. Fui queimado. Veja, eu sempre ouço isso. Pastor, o que significa ser espiritual? O que significa buscar a Deus? O que significa ter um relacionamento com Deus? Significa, para mim, o que eu sempre ouço é práticas espirituais. Oração, meditação na palavra e jejum. É isso aqui. Talvez isso seja uma herança que nós recebemos de uma teologia medieval. Daqueles caras que... meu amor, você está aí? Eu te vejo entre milhares, meu amor. As minhas pupilas saltitaram de alegria, meu coração veio à boca. Está ali, chegou. Chegou bem discreta para ninguém vê-la, mas meu Deus, todo dia é aniversário seu lá em casa. Mas você nunca envelhece, tá bom? Mesmo sendo aniversário todo dia. Que seria algo terrível, né? Agora, essa forma que encontramos Deus apenas no relacionamento, na intimidade, na oração, na fé, ela não é plena, ela não é completa. Mas e a forma também de se relacionar com o próximo é igualmente espiritual. Assim como amar a Deus é o primeiro mandamento, mas o segundo, igualmente importante, amar o próximo. Ou seja, através do relacionamento, esta forma de viver uma experiência espiritual, ela é igualmente importante. Ela não é menos bíblica. Ela não é menos espiritual. Ela não é menos satisfatória. A gente precisa, como igreja, parar e pensar assim, Jesus, quando a gente para e diz assim, Jesus, volta logo. É um desejo sincero de todo crente. Mas a gente precisa dizer assim, Jesus, e aquele que vai para o inferno? E aquele meu vizinho que eu não preguei o evangelho para ele ainda? Porque se eu amar a volta de Jesus, isso é sincero, mas isso pode ser um escapismo. Isso pode ser uma atitude egoísta. Sabe, igual canta aquele diácono? O resto vai para o inferno.
Porque o amor cristão que deseja a volta de Jesus também deveria ser o amor cristão que tem pressa em salvar vidas, em colocar para dentro, em trazer, sair pelos becos e valados e trazer para dentro, por meio do isolamento e dos olhos fechados, que é por meio do relacionamento com os olhos abertos. Em ambas as formas, nós estamos buscando a Deus. Em ambas as formas, nós estamos amando a Deus. Quer seja por meio da oração e do jejum, quer seja por meio do trabalho no meio das pessoas, do servir ao semelhante. De ambas as formas, nós estamos fazendo um trabalho espiritual. É isso importante que você vê. Em seguida, se a gente sair de um culto e chegar ali fora e a gente não manifestar o que a gente aprende, a gente não viver, veja, eu não acredito nesse tipo de evangelho. Um evangelho que eu estou cheio, que eu pulo, que eu estou cheio, eu digo que estou cheio de Deus, mas eu não me torno o melhor marido, eu não me torno o melhor pai, eu não me torno o melhor filho. As duas formas, elas não são excludentes. Ao contrário, elas são complementares, como as asas de um pássaro. Escute. Eu não estou falando, de forma alguma, que oração, meditação na palavra e jejum não sejam algo importante, não sejam coisas importantes. Não foi isso que você ouviu. Eu estou dizendo que essa não é a única forma de se relacionar com Deus. Essa não é a única forma de amar a Deus. Essa não é a única forma de ter acesso à glória de Deus, nem de servir a Deus. Só que a oração, a meditação e o jejum é fundamento. É aquilo que te capacita a amar o próximo. É aquilo que te faz uma bênção para as pessoas. Porque se você recebe de Deus, mas você retém e você não manifesta isso, isso serve para muito pouco. Se você não fizer estas coisas, orar, jejuar, meditar na palavra, o que é que vai acontecer, pastor? Você não vai ter força, você não vai ter poder, você não vai ter capacidade para amar o próximo. Por isso você precisa orar, você precisa buscar, meditar. Mas a sua vida espiritual não pode se resumir a isso. Ela precisa se manifestar, né? Quando você vai servir alguém por meio do dom que Deus te deu, de algo que Deus manifestou, você está servindo a Deus. As práticas espirituais, o que é que elas são, pastor? Elas são a base. São a base. Mas algo precisa ser construído sobre a base. Os alicerces de uma casa, alguém pode morar nos alicerces de uma casa? Alguém pode ser abençoado apenas pelos alicerces? Não, é importante que sobre a oração, é importante que sobre a meditação na palavra, sobre algo seja construído, porque é isso que vai beneficiar alguém. As práticas espirituais são o que, pastor? São as raízes. As raízes. Mas as atitudes diante do próximo são os frutos. O outro lá, o próximo não vai comer raiz não, ele precisa dos frutos. O que são os frutos, pastor? Os frutos é aquilo que nós manifestamos no relacionamento. Nenhum fruto do Espírito, ele é interior. Paz, amor, longanimidade, temperança, tudo, misericórdia, tudo tem a ver com o outro. Servir o outro. Talvez você saiba que exista um só caminho. É muito provável que saiba, você é crente. Mas hoje eu quero levar você a dizer isso. Olha, existem dois lados desse caminho. Quem sabe tudo que você ouviu ao longo da vida cristã aponta apenas para um lado. Esse lado de buscar, de orar. Mas um evangelho voltado muito para as raízes e para os fundamentos precisa ser um evangelho que também olhe para os frutos. O evangelho precisa ser prático, precisa ser visível, precisa ser relacional. Isso é indispensável, porque um evangelho de pessoas cheias do Espírito, mas que não mudam nada lá fora, que não impactam o ambiente que se encontram, serve muito pouco. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Escute,
os homens não veem a tua vida de oração. Os homens não veem o jejum que você faz, eles veem obras. É isso que resplandece. Me diga uma coisa, alguém se interessa? A pessoa que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela se interessa pela palavra? Não, irmão. Não se interessa. Começa a pregar a Bíblia para ela, ela vai chamar você de chato. Por quê? Porque Bíblia é o quê, pastor? Bíblia é a semente, diga, Bíblia é a semente. O semeador que saiu a semear, e essa semente caiu à beira do caminho. Essa semente simboliza o quê? A palavra. Me diga uma coisa, quando você vê semente de abóbora, dizem que é uma coisa muito boa para a saúde. Não é isso? E chia é uma semente boa também. Quando você vê chia, ou quando você vê um prato de semente de abóbora, tu enche a boca d'água? Vai que tem um crossfiteiro aqui, né? Tem um fitness aqui que vai passar, eu amo. Quando eu vejo chia não, eu estou falando a palavra errada da semente? Ele sabe bem. Eu pergunto a ele que para isso ele tem. Chia, isso? Chia, não sei. Outra semente. Irmão, você tem desejo de comer semente? Tem não. Ninguém tem desejo de comer semente. Então nenhuma pessoa é atraído pela palavra. Agora, qual a importância do fruto? Pensa numa manga lavadinha, geladinha. Pensa num cacho de uva, sadio, saudável. Meu amor, não sei se eles vão saber. Pensa num cajamanga, aquele cajamanga bonito, que não caiu no chão não, que alguém tirou assim com a mão, que não está amassadinho nenhum. Meu Deus do céu. Siriguela, Jesus. Tem hora que eu penso, vai ter siriguela no céu. Se não tiver, não vale nem a pena ir. É uma coisa boa, meu Deus do céu. Agora escute. Quando a pessoa tem contato com o fruto, o que é que tem dentro do fruto? A semente. Ninguém é atraído pela semente. É atraído pelo fruto. Quando eles veem o que você produz, quando eles veem a tua atitude, quando eles veem como você age, então eles são atraídos por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, em você e através de você. E ao terem contato com você, eles vão ter contato com a palavra. Com a palavra. Então veja, assim resplandeça a vossa luz, que as pessoas vejam as boas obras, então elas vão glorificar a Deus. Não é para que vejam a sua vida de oração. Não faça isso, vou orar na praça, aí vai ficar igual o fariseu. Eu vou dar esmola para todo mundo ver. Não, isso é prática interna, é pessoal, isso é um relacionamento. O que as pessoas têm que ver é a paz com que você trata, é a misericórdia, é a longanimidade, é o amor. Para que vejam isso. Você não pode servir algo para Deus como se Deus precisasse, mas você pode abrir a porta do carro para alguém. Você pode estar de pé nas laterais da igreja, servindo. Você pode estar no estacionamento. Deus nunca vai parar o carro dele ali, carro de fogo, e vai dizer assim, está chovendo, um diácono aí por favor. Eu preciso de um guarda-chuva. Imagina, o anjo Gabriel chega ali no carro dele, e até briga o diácono, qual que ia levar o guarda-chuva. Escute, não vai acontecer isso. Mas o irmão, a irmã, vai precisar. Existe um grupo de pessoas aqui, daqui a pouco os pastores, eles chegam, tem um café para eles. Quando eles vão embora, a gente não os despede com fome. Veja até o rostinho brilhando, até. Só de lembrar, tem uma janta ali para eles. Sabia que essas pessoas, quando elas estão indo no mercado fazer a compra, essa atitude é uma oração? Quando elas estão preparando a comida, e elas não comem, mas elas provam, elas estão jejuando. Quando elas estão servindo a mesa, elas estão louvando. Isso é um serviço. Por isso que a Bíblia diz, tudo que você faça, faça como se fosse para Deus e não para homens.
Porque você não pode servir Deus, irmão. Você vai servir janta para Deus na tua casa? Bota um prato lá na mesa. Você pode até fazer a oração. Deus, senta aqui, vamos jantar nós dois. Mas você pode fazer isso porque tem fome. Você pode servir o próximo. Isso é atitude espiritual. Um senhor idoso estava acamado, hospitalizado. E ele tinha pouco tempo de vida. Alguém percebendo isso disse: o senhor quer que traga um pastor para fazer uma oração por você? Ele falou: não precisa. A minha vida foi uma oração. A minha vida pode ser uma oração. A minha vida pode ser uma adoração. A minha vida pode ser uma vida de amor e de espiritualidade, sem que eu viva enfurnado na igreja. Sem que eu tenha que estar todos os dias e todos os cultos. Mas no meu trabalho, nas minhas atitudes, na minha honestidade com o próximo, no meu amor pelo próximo, eu estou adorando, eu estou orando, eu estou servindo. Essa é a maneira mais simples e ao mesmo tempo a maneira mais verdadeira de servir a Deus. Através dos relacionamentos, servindo ao irmão. É sobre isso que Paulo escreve: façam tudo que vocês fazem como se fosse para Deus. Eu não estou servindo homens, eu estou servindo homem na prática, mas no meu coração eu estou servindo Deus. Eu vejo isso em pessoas que trabalham, sabe, na igreja, pessoas que servem. Isso é uma verdadeira oração. Isso é uma verdade. Sim, a nossa vida pode ser uma vida de constante oração. O que é uma vida de constante oração? É ficar de joelhos o tempo todo, 24 horas orando? Não, é impossível. Orar e sem cessar, diz a Bíblia. O que é que significa, pastor? Não, significa você estar ligado, conectado, sim, mas também, através de suas atitudes, isso se tornar uma oração. E isso, essa vida constante de oração, acontece nas coisas simples. Acontece com naturalidade. Existem pessoas que são bem menos religiosas que outras, e são pessoas cujas atitudes são orações muito mais eloquentes no céu do que quem ora gritando e falando em línguas. Na simplicidade, em atitudes em relação ao próximo que são agradáveis a Deus. Olha os profetas, irmão. Olha os livros, depois você lê os profetas, vejam se eles estão falando de ir para o templo, de orar, de buscar. Eles estão falando da injustiça com os pobres. Ele está falando do que rouba no peso. Ele está falando daquele que distorce a lei. Porque isso é algo que não é espiritual. Então, ajudar e ser justo e ser bom com os outros é uma maneira de buscar a Deus e de orar. O profeta, ele está dentro da caverna. E de repente vem o vento forte, vem a tempestade, vem o redemoinho. Ele fala: Deus está nisso, agora é Deus, agora vem, agora é Deus, agora é Deus. E Deus não estava nada daquilo. Deus não estava no vento forte, Deus não estava no vendaval, Deus não estava no redemoinho. Onde Deus estava? Deus estava na brisa suave. Sabe qual o grande risco? E eu estou terminando, já estou na conclusão. É a gente colocar Deus dentro da nossa cultura cristã, colocar Deus dentro da nossa caixinha teológica e dizer: Deus só vai falar assim, eu só posso encontrar Deus aqui, eu só posso me relacionar com Deus dessa forma. O que é que eu estou tentando fazer hoje? Eu estou tentando tirar você, a sua mente dessa caixinha. Cuidado para não limitar Deus à sua cultura, à sua mente. Eu só posso encontrar Deus orando, jejuando e meditando na palavra. Não, Deus está além da sua religiosidade. Deus está além dessas práticas espirituais. Deus não pertence à nossa denominação. Deus não é ADVquiano. Tem gente assim, assustada. Não, nem batista, nem congregacional. Deus está além disso tudo, irmãos. Eu quero que você aguce os ouvidos. Eu vou concluir, mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu sei que talvez você fira o que você pensa de Deus. Talvez você esteja assim: pastor, mas eu não estou conseguindo ouvir Deus. Escute, Deus está falando. Deus está falando. Talvez não esteja falando o que você quer ouvir.
talvez não esteja falando no redemoinho, que é a única coisa que você imagina que Deus pode falar. Não está falando da forma, nem do jeito, que a tua teologia, o que a caixinha religiosa que você construiu, Deus não está lá, Deus é maior do que isso. Mas escute, você pode não estar vendo Deus no trovão, nem no redemoinho, porque Ele não está nisso. Mas Deus está falando. Deus quer se revelar para você. Deus quer se mostrar para você. Deus quer que você tenha uma vida cristã abundante. Talvez você esteja pedindo: Senhor, eu queria ser como Moisés, eu queria ter uma vida mais espiritual, eu queria ter uma vida de mais revelação, eu queria ter mais dons, eu queria... E sabia que às vezes nem sempre a oração será o caminho? Imagine o seguinte: você está a vida toda orando para Deus te usar com dom de cura. Amarildo nunca orou, mas ele vai fazer visita no hospital e orar pelos enfermos. Quem Deus vai usar? Quem vai receber o dom? Entendeu? Quem faz? Quem vai lá? Quem está em contato? É assim. Talvez o rosto de Deus não é o rosto que você pintou na sua mente. Como é que você imagina Deus? Grande. Talvez a sua imagem seja aquele ser estereotipado assim, tipo um galã de Hollywood, lindíssimo. E se de repente o rosto de Deus fosse o rosto de um adolescente pintado de prata no sinal? E se o rosto de Deus fosse o rosto de uma criança com o rosto sujo debaixo de uma marquise? E se o rosto de Deus fosse o rosto que está sobre pernas finas de uma criança subnutrida? E se o rosto de Deus fosse o rosto de uma criança carente que está em situação de risco, abandonada num abrigo, esperando receber um abraço? Você nunca vai abraçar Deus, o ser espiritual, senão você morre. E se o rosto de Deus for o rosto de um presidiário que não tem um advogado, que vive confinado num espaço com 40 homens, onde só caberia 6, que está arrependido, que quer mudar de vida, mas não tem chance, não tem meios, não tem estudo, não tem amigo, é discriminado. É aquele cara que ele se aproxima de alguém, quando ele se aproxima, ele vê o medo no olho do outro. E se o rosto desse cara for o rosto de Deus? E se o Deus que você tanto procura e tanto busca, na verdade, estiver nos olhos desesperados de alguém que recebeu um diagnóstico terminal, de alguém que precisa de doses cavalares de morfina para ter algum minuto de paz? E você fala: pastor, Deus pode estar nisso? Tá. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Ele disse em Mateus 35. Mateus 25, 35. Não tem Mateus 35. Mateus 25, 35. Olha o que Ele diz: eu tive fome e vocês me deram de comer. Ele vai dizer isso no juízo, no dia do juízo. Ele vai dizer assim: eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Os discípulos não compreenderam isso. Eles disseram: quando, Senhor, nós fizemos estas coisas? E Jesus responde: quando fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Eu estava lá naquele necessitado, eu estava no preso, eu estava no hospitalizado, eu estava no necessitado. Quando você os atendeu, você estava me atendendo. Quando você os abraçou, você estava me abraçando. Nem sempre o nosso rosto vai brilhar
por causa da presença da glória, que você vive essa experiência, que eu vivo essa experiência, mas às vezes o nosso rosto vai brilhar de felicidade, vai brilhar de satisfação, vai brilhar de uma espiritualidade sadia, vai brilhar com um sentimento de realização, quando a gente descobrir que estar diante de um irmão é como estar diante de Deus. Ligar para alguém que sofre, se preocupar com o que sofre, atender ao desesperado, se voltar para o lado, é também uma atitude cristã. Fique de pé.